muito alegre em estar aqui convosco nesta noite. Quero eu convidá-los para abrir vossas Bíblias, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6. Estaremos lendo logo após um outro texto da Bíblia que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 6. Vamos ler o versículo 42. Mas primeiro, os irmãos, por gentileza, segundo aos Coríntios, capítulo 9, que é o tema proposto desse Projetando 2026. Enquanto os irmãos encontram, eu quero agradecer a Deus, louvá-lo pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Álvaro Além Sanches, a diretoria da igreja, também aqui pastor Vinícius Venâncio, juntamente com o pastor Gilmar, toda a equipe que está cuidando deste trabalho, este culto às quintas-feiras. Deus tem uma recompensa para cada um de vós. O trabalho de vocês no Senhor não é vão. Amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Presbítero Misael, Deus te abençoe de uma forma especial. Está escrito assim: e digo isto, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Repita comigo, por favor. E digo isto, que o que semeia pouco também colherá, e o que semeia em abundância também colherá. Vamos comigo em Marcos capítulo de número 6, versículo de número 42. Está escrito assim: e todos comeram e ficaram fartos. Repita comigo: e todos comeram e ficaram fartos. Tome seu assento, louvando e bendizendo ao nome de Jesus. Eu quero nesta noite ministrar esta palavra subordinada ao tema: Jesus faz o que o homem não faz. Jesus faz o que o homem não faz. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é muito peculiar e ao mesmo tempo vem de encontro ao tempo no qual nós estamos vivendo. Paulo, o precursor, o bandeirante, o missionário, o apóstolo, no qual teve de fato um encontro com Jesus Cristo. Jesus, ele operou muitos milagres. Jesus, ele operou diversos milagres. Observa que Jesus, estando presente na terra, aproximado dos seus 3 anos, Jesus, presente, esteve chamando homens, treinando homens. Mesmo esses 3 anos e aproximados 6 meses, esses homens que Jesus treinou, ele capacitou eles para que estes homens pudessem dar continuidade naquilo que Jesus houver iniciado. Perceba que esses anos foram anos de aproximação, foram anos de processos pedagógicos, processos esses
estando Jesus perto, estando Jesus assentado, estando Jesus dormindo, estando Jesus muitas das vezes cansado, e muitas empreitadas missionárias, Jesus estava com foco em um objetivo preciso, concluído, de que ele deveria no final enfrentar a cruz. No final, ele deveria de fato se render em sujeição à vontade do Pai. Esses discípulos foram ensinados. Chegou-se o momento, o período, o último tempo, a última semana de Jesus na terra. Jesus se reúne com esses discípulos e vai dar a eles algumas orientações. Essas orientações era que eles deveriam ser fiéis, eles deveriam sair pelos cantos, pelos becos, pelos valados. A missão era esta: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Perceba que em Marcos capítulo 16, no versículo de número 17, Jesus vai dar a esses discípulos uma ordem, e debaixo desta ordem, ele dá a eles também uma autorização. Esta autorização que Jesus está dando a eles, Pedro não poderia dar, Marcos não poderia dar, Mateus não poderia dar, nenhum dos discípulos poderia dar, mas Jesus, como homem e Deus, poderia dar a autorização de usar o teu nome. E Jesus então, no verso 17, ele vai dar a eles esta autorização, dizendo: estes sinais hão de seguir aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. A Bíblia conclui dizendo: ora, o Senhor, depois de haver-lhes falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. Versículo de número 20: e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Observe então que aqui quem está detalhando é o próprio Marcos, porém Mateus também traz o seu relato, João também traz o seu relato. Observa que em todos os relatos desses evangelistas está uma mensagem de Jesus para eles, uma mensagem de certeza, uma mensagem de convicção, uma mensagem de: eu vou estarei presente com vocês, porém saiam. A certeza deles saírem e permanecerem no caminho seria a presença de Jesus com eles. Mas observa comigo que Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, e doutor e historiador, Lucas, ele termina o evangelho no capítulo 24 de Lucas, e já inicia o tratado, começando o Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 1, Lucas, ele traz o anúncio, a continuidade daquilo que Jesus começou em Lucas capítulo 24. E no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, está ali Lucas, trazendo no seu tratado a Teófilo, essa autoridade, aquilo que Jesus ele começou a fazer, não só a fazer, mas também a ensinar. E no versículo de número 9, versículo de número 10 e versículo de número 11, Lucas faz questão de falar dos últimos momentos de Jesus. Então Lucas está escrevendo dizendo que Jesus, quando reúne com os discípulos na Galileia, ele vai dar a eles algumas recomendações. E quando ele está dando as recomendações para ele, no versículo 9, 10 e 11, Lucas vai detalhar dizendo:
e ele começou a ser elevado às alturas. E ele começa a se ocultar entre as nuvens. Quando ele se ocultou entre as nuvens, 2 varões de branco descem, com a notícia vinda do alto, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para cima no céu? Esse mesmo Jesus no qual estão vendo subir, ele há de descer. Esta é a mensagem, este é o anúncio. Em João capítulo 14, Jesus havia também deixado uma mensagem de alento para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Em cima e através dessas palavras, recomendações e promessas de Jesus e também dos seus discípulos, a igreja agora ela está avançando. A missão da igreja é crescer. A missão da igreja é ganhar mais um para Cristo. E perceba que Jesus vai atrás de um elemento chamado Saulo de Tarso. Lucas ele registra isso. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, está ali Saulo de Tarso, indo para Damasco, indo este homem para as terras, principalmente Jerusalém, para poder ir atrás dos judeus, dos irmãos. Mas Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com aquele que é soberano. Ele teve um encontro com aquele que faz aquilo que homem natural e terreno não pode fazer. Aquela besta fera, aquele homem agitado, ele estava indo atrás da igreja. A igreja, ela tinha dono, e ainda tem dono, e permanecerá enquanto na terra tendo dono. Porque a igreja indizível, a igreja eleita, a adornada, a maravilhosa, a santa, a igreja, ela tem um noivo, ela tem um esposo, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Foi ele mesmo quem disse, e Mateus vai registrar, em Mateus capítulo 16, 18, minha é a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias! A igreja tem um dono, a igreja tem um dono, e o dono da igreja chama Jesus. Diga comigo nessa noite, Jesus. Diga novamente comigo, Jesus. Diga comigo novamente, Jesus. É o nome que está acima de todo nome. E enquanto eu prego nesta noite, Jesus, Ele está operando milagres aqui nesta noite. E também para você que está me ouvindo nesta noite, enquanto eu prego a mensagem dEle, a palavra dEle, enquanto eu prego nesta noite, Jesus está visitando lares, está visitando famílias. Enquanto eu prego nesta noite, Jesus está tocando em pessoa, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele continua curando aidético, Ele continua limpando sangue, Ele continua estancando tumores, Ele continua curando os enfermos, Ele continua dando vista aos cegos, Ele continua curando os surdos, Ele continua levantando paralíticos, Ele continua ressuscitando mortos, Ele continua operando o que o homem não pode operar, porque Ele é o Deus do impossível. Oh, aleluias, 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 aleluias.
Observa que Jesus, ele vai ao encontro de Saulo de Tarso. E quando Jesus, ele vai ao encontro deste homem, perceba que em Lucas, no capítulo de número 9, Lucas, como um perito, Lucas, como um doutor médico, ele é muito preciso nas suas conclusões. E Lucas faz questão de trazer alguns detalhes. O detalhe de número 1, a Bíblia diz no versículo 3, que subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Saulo está indo a caminho do seu destino, com carta na mão, assinado pela corte, assinado pelo sinédrio, assinado pelos religiosos, pelos homens da terra, que estavam vendo aquele grupo como seitas, como perseguidores, como aqueles que estavam parando aquilo que a Torá estava dizendo. E São Saulo era zeloso pela lei, e acreditava que aquilo que ele estava fazendo era coisa certa, era coisa certa a se fazer. Mas o dono da igreja está olhando, o dono da igreja está observando, aquele que deu a ordem para ela sair e avançar está olhando, alguém tentando neutralizá-la, alguém tentando pará-la. E quando alguém se levanta contra a igreja, o dono dela se levanta também, se coloca em prontidão, como um general dos generais, como o rei dos reis, como o libertador dos libertadores, para poder dar a ela livramento. E a Bíblia diz que esse resplendor de luz faz com que aquele homem que era macho, faz com que aquele homem que era bravo, encarasse de frente os grilhões. E o versículo vai dizer que esse resplendor de luz faz com que Saulo, ele cai por terra, ele é neutralizado. Agora as suas forças se esvaem, aquilo que é humano dele vai embora, aquilo que ele tinha como conhecimento se estanca, aquilo que ele tinha terrenamente como autorização, agora já não serve mais para nada, porque quem está diante dele é o autor e consumador do homem. Quem está diante dele é o próprio verbo que se fez carne. Quem está diante dele é o fulgor e o resplendor da glória de Deus. Quem está diante dele agora é o autor e o consumador da fé humana do homem. Então Saulo cai para o seu ambiente, da onde ele havia vindo, pó, terra, se coloca onde o homem tem que estar diante de Deus. Importa que ele cresça, que eu diminua. João entendeu isso. Agora o texto está dizendo, o texto no versículo de número 4, ele cai por terra, e desse resplendor de luz agora ecoa uma voz. E quando essa voz ecoa, está escrito dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A primeira fala que Saulo, ele vai ecoar, ele vai dizer: Senhor, quem tu és? E Jesus vai dizer, na sua meiga simplicidade, Jesus vai dizer: eu sou Jesus. Quem dificulta o evangelho é o homem. O evangelho é simples. O próprio Jesus não vai se apresentar como uma pompa, com uma pompa exuberante dizendo, não, ele vai dizer: eu sou Jesus.
E o versículo continua dizendo: a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. Observa que depois de todo o processo de 3 dias sem enxergar, a Bíblia vai concluir nesse relato de Saulo, é que depois que o servo Ananias, o cooperador Ananias, debaixo da orientação de Jesus, vai até a rua chamada Direita, e lá o encontra jejuando, ele está orando, 3 dias sem comer. Ananias vai até aquele local e põe as mãos sobre a cabeça dele, e Saulo, ele é transformado. Saulo é transformado em uma nova criatura, em um novo homem, mente transformada, espírito, alma transformada, caminho transformado. Esse homem agora se torna um precursor, esse homem se torna uma autoridade espiritual para a divulgação do evangelho do Senhor Jesus. Aí perceba que dentre as muitas cartas, epístolas que esse apóstolo vai escrever, dentre aproximada 13 ou 14, ele escreve, segundo aos Coríntios está dentre elas. Quando Paulo vai tratar com a igreja de Corinto a respeito das contribuições, Paulo, ele se considera ainda aquele trapo, aquela imundícia, aquele homem pecador, porém transformado. Saulo severamente vai tratar Paulo com os irmãos de Corinto, porque ainda não havia sido transformado internamente. As ofertas que deveriam ser generosas para os irmãos da Judeia, Paulo vai usar aquilo que os irmãos da Macedônia generosamente haviam contribuído, e as demais congregações com as ofertas generosas. Aí Paulo vai ensinar para a igreja de Corinto, os irmãos, que aquilo que eles estavam retrocedendo, segurando, não estava certo. Paulo está dizendo para eles: semeia com alegria, não semeie por avareza, não semeie com tristeza no coração de vocês. Aí o versículo no qual eu li para todos aqui, segundo aos Coríntios capítulo 9, versículo 6, Paulo está dizendo que o que semeia pouco, também ceifará ou colherá, e o que semeia em abundância também colherá. Observa que Paulo está trazendo aqui princípios, e automaticamente usando aqui uma metáfora daquilo que o agricultor utiliza no campo. Esse paralelo que Paulo usa aqui do plantio, Paulo está usando e comparando a oferta com uma semente. A mesma semente que o agricultor usa depois que ara, prepara a terra, Paulo está falando que a oferta é semelhante. Quando você oferta, pega a sua oferta, ela é uma semente. E essa semente, uma vez semeada no solo, não no solo terreno, é no solo fértil, porque o único solo fértil é o solo do reino de Deus. O homem pode esquecer, mas o dono da seara, o lavrador, o dono da igreja, ele não tem amnésia, ele não esquece. É por isso que Paulo, quando vai tratar com a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo fala sobre o princípio da gratidão, daqueles que trabalham no reino de Deus, dizendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. O que Paulo está dizendo? A vida de vocês também é semelhante a uma semente. Uma vez que vocês se alistam no reino e trabalham para o dono
do reino, vocês são como uma semente. Uma vez que vocês são semeados através do processo do trabalho, vai gerar fruto, vai ter uma colheita, e vocês vão receber essa colheita, essa provisão, essa providência da parte de Deus, que é o dono da seara. E o mesmo Deus que também abençoa depois desta vida, é o mesmo Deus que é fiel para abençoar cada um também nesta vida, nesse tempo. Quando nós olhamos à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos ver Deus usando homens generais, vamos ver Deus usando monarcas para poder abençoar os teus servos. Quando nós vemos a história de José, a Bíblia é bem detalhista, dizendo que Deus colocou o favor dele no coração do faraó para com a vida de José. Se dependesse dos irmãos de José, José não teria sido governador do Egito, mas como José dependia do favor de Deus, da bênção de Deus, da presença de Deus, Deus abençoou José. Aonde José colocava a planta dos seus pés, a mão de Deus estava sobre ele. Aonde José colocava a sua mão, a mão de Deus estava sobre ele. É por isso que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 37, e vai avançando dizendo: e Deus estava com José, e Deus estava com José, e Deus estava com José, e Deus estava com José. José foi vendido, Deus estava com ele. José foi lançado no cativeiro, no calabouço, na cisterna, Deus estava com ele. José foi vendido para os ismaelitas, e Deus estava com ele. José foi lançado para a prisão, e Deus estava com ele. Deus estava também na lembrança dos sonhos, Deus estava com José. E ao mesmo tempo, 7 anos de escassez e 7 anos de fartura, Deus estava com José em todo o processo de governar o Egito. Deus estava com José. Por que isso, pastor? Porque o Deus do pouco é também o Deus do muito. O Deus do pouco que tem colocado aos teus olhos é pouco em tuas mãos, mas o olhar de Deus está vendo esta pouca semente na tua casa, esta pouca semente na tua vida. Entenda aqui algo que é profético da parte de Deus. Este pouco que está em tuas mãos, este pouquinho que está na tua casa, pastor, mas o que é? Eu não sei. Talvez é o recurso financeiro, talvez é o azeite, talvez é o pão, talvez é a farinha, eu não sei o que é, mas de uma coisa eu tenho a certeza: você tem colocado e compartilhado nas mãos do único e verdadeiro Deus. Está nas mãos da pessoa certa, está nas mãos do Deus certo. A qualquer momento vai começar a brotar. A qualquer momento vai começar a brotar. A qualquer momento vai começar a rachar essa terra, e a semente vai germinar. Oh, aleluias, 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 aleluias. Aleluias, 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 aleluias. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada algumas manifestações de Deus, essas manifestações da parte de Deus, as maiores, aconteceram no deserto. E quando nós vamos observar essas manifestações de Deus, nós vamos ver que Deus teve a necessidade de intervir, pelo fato de Deus dizer e mostrar aos hebreus que Ele era o provedor, era o guia e o sustentador deles. Jeremias capítulo 2, Jeremias vai expressar o profeta, esse cuidado de Deus para com o povo. E Jeremias, instruído pelo Espírito, inspirado pelo Espírito Santo, Jeremias, ele faz questão de trazer à memória do povo aquilo que Deus houvera realizado no deserto.
Jeremias capítulo 2, Deus vem apresentando a eles como um Deus com sentimentos humanos, o Deus que sente saudade do povo. Como assim saudade, pastor? Deus, quando se manifesta, Jeremias está dizendo: assim diz o Senhor, eu sou Deus que tenho saudade de vocês. Eu me lembro dos tempos áureos, quando vocês dependiam de mim no deserto, quando vocês eram como noiva que dependia de mim no deserto. Eu tenho saudade de vocês, quando vocês se santificavam para mim. O que Deus estava dizendo através do profeta? Deus está dizendo: Jeremias, diga para o meu povo que agora eles estão num tempo de bonança, eles estão num tempo de fartura agora. Jeremias, mas diga para eles, Jeremias, que eu sou Deus que sinto saudade deles. Talvez Jeremias estava dizendo: Senhor, mas o que eu tenho que completar e dizer para eles? Jeremias, diga para eles que eu tenho saudade dos tempos áureos. Oh, aleluia. Eu tenho saudade da mocidade deles. Eu tenho saudade, Jeremias, quando eles dependiam de mim no deserto, como a noiva depende do noivo. Eu tenho saudade deles. Era eu, Jeremias, que estava na nuvem. Era eu que estava na nuvem durante o dia. Eu me manifestei a minha glória na nuvem. Durante o dia era eu que cuidava, protegia eles do sol escaldante. Eu estava manifestando a minha glória na coluna de nuvem de fogo durante a noite, para aquecê-los do frio, para protegê-los das bestas feras, mas além, para eles continuarem peregrinando, avançando durante a noite no deserto. Eu tenho saudade de Jeremias quando eles dependiam de mim como a noiva depende do marido. Que Deus está dizendo: Jeremias, agora eles estão prósperos demais. Eu enriqueci eles, porque se cumpre o que está em Ageu 2:9: minha é o ouro e minha a prata, diz o Senhor dos exércitos. Enquanto Zorobabel está com medo das retaliações, a moeda, o recurso, tinha que vir do governo, tinha que vir das autoridades. Aí Deus levanta Ageu, o Espírito toma a boca de Ageu e ele profetiza dizendo: Josué, entenda uma verdade, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Aí Deus vem aquecer eles e mais uma vez confirmar a presença, e Deus vai dizer: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E Deus derrama o teu espírito e começa a fortalecer novamente o governador Josué, começa a fortalecer as autoridades que estavam ali, que haviam vindo do cativeiro, e eles começam agora novamente, retornam o trabalho, o processo da reconstrução do templo. Deus disse para eles: o que vocês precisam, que está nas mãos das autoridades, está em minhas mãos, e eu posso abençoar vocês. Dependa de mim. Você vai perceber que o capítulo 1 de Ageu e o capítulo 2, principalmente o capítulo 1, o que Deus mais vai tratar com eles é uma coisa: aplica o coração de vocês ao vosso caminho. O que Deus queria dizer? Vocês estão trabalhando, mas vocês precisam de aplicar o coração de vocês no caminho que vocês estão andando. Eu entro para finalizar. Observa que Paulo está aplicando esse princípio.
o princípio da generosidade. Eles estão contribuindo, estão ofertando, e a igreja está avançando. Observa que Jesus, ele está em um cenário. Marcos capítulo 6, eu concluo. Os discípulos agora estão preocupados, porque no versículo de número 30, a Bíblia vai apresentar, no Evangelho de Marcos, que eles agora estão vindo de uma jornada. Eles haviam agora passado um relatório para Jesus, e esse relatório da empreitada, na qual eles haviam ido e agora estão retornando, eles estão dando relatório para Jesus. Jesus então pede para que eles fossem descansar. Versículo 31. Mas quando eles vão, do outro lado, a Bíblia diz que a multidão vai e chega primeiro do que eles. Aqui não é eles que estão indo à multidão, é a multidão que está indo até eles. Aí a Bíblia diz que Jesus está ensinando. O dia agora está finalizando, está escurecendo. Jesus olha para os discípulos, está vendo eles preocupados. Mas Jesus aqui está aplicando um princípio. Ele não está simplesmente, Jesus, ensinando a multidão. Ele está também ensinando aqueles que seguem a Ele. Deixa eu falar uma verdade para você aqui. Você que está passando, que está aqui hoje, Deus está te ensinando através desse processo. Deus está ensinando você através desse processo que você está enfrentando. Entenda uma verdade, os discípulos estão preocupados. Jesus vai dar uma ordem para eles: dê a eles de comer. É vocês que têm que dar a eles de comer. Se coloque de pé no nome de Jesus. Os discípulos olham aquela multidão, os discípulos olham aquele cenário. Está escurecendo, o dia se declina, e não tem mais nada aberto nas aldeias, nos povoados. Então os discípulos chegam e dizem: Senhor, 200 denários não daria para comprar pão para esse tanto de gente. Ora, 5.000 homens aproximados, sem falar mulheres, sem falar crianças, é um número maior. Então perceba que Jesus vai então aqui manifestar a tua divindade, a tua glória. Observa que no meio da multidão tem alguém, e esse alguém é alguém que ninguém dava nada, um jovem. Você já percebeu que aquilo que você tem em mãos, muitas das vezes até você não dá nada? Mas é com isso aí que você tem que Deus vai te usar. É com esta mensagem aí que você tem na sua boca, é com esse dom aí mesmo que Deus vai te usar, para você realizar maravilhas, proezas, e o nome do Senhor ser glorificado. Tem alguém que está guardando o alimento, e esse alimento está em tuas mãos. André apresenta um jovem, e esse jovem tem 5 pães e 2 peixes. Não é nada para aquela multidão, mas eles vão fazer e apresentar nas mãos do homem certo, compartilhar, apresentar, repousar nas mãos de Jesus. Jesus apresenta ao Pai, dar graças, e Jesus devolve para os discípulos, e os discípulos vão servir a multidão. Diga comigo: Jesus faz o que o homem não faz, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que te entristece, aquilo que tem trago turbulências para a tua mente, para a tua alma,
aquilo que tem trago agonia, desespero para a tua alma, para a tua caminhada. Não se estribe você no teu próprio conhecimento e entendimento. Não confie na tua conta, mais que seja bancária e mais que seja gorda. O vento pode passar e soprar, mas aquele que é dono do vento, aquele que tem todo o controle e o domínio dos céus e terra, e o domínio do homem em tuas mãos, nesta noite o Senhor está dizendo: coloque em minhas mãos, porque eu sei o que fazer. Coloque esta causa em minhas mãos. Ninguém vai morrer de fome aonde Jesus está. Ninguém terá necessidade aonde Jesus está. E a Bíblia diz: e ele tomou os 5 pães e os peixes, levantou os olhos no céu e abençoou e partiu o pão e deu aos discípulos para que o pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. Quando eles comeram, aquela multidão de aproximados entre 10 a 12 mil pessoas comeram. A Bíblia diz: todos. No olhar divino ninguém fica de fora. No agir de Deus ninguém fica de fora. Com Deus não existe balança adulterada. A balança de Deus é precisa. A tua família vai ser alcançada. O propósito de Deus não é abençoar só você, marido, e você, esposa. O propósito de Deus é abençoar também os seus filhos. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, desce sobre a cabeça de Arão, desce sobre a barba de Arão, desce sobre as vestes de Arão, e termina na hora de Arão. É cabeça, marido, é esposa também, e é filhos também. Toda a tua casa servirá ao Senhor Jesus. Eu quero convidar você aqui à frente no nome de Jesus. Ei, repita comigo agora: e todos comeram e ficaram fartos. E todos comeram e ficaram fartos. E todos comeram e ficaram fartos. E a Bíblia diz no final: e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Aleluia! Eu quero orar por você neste momento. O meu horário já se avançou. Eu quero orar por você. Vem aqui em nome de Jesus. A tua fé, nesta noite, ela está sendo acrescentada à tua fé. Deus está acrescentando a tua fé nesta noite. E cada passo que você vai dando ao vir aqui, o milagre vai acontecer na tua vida e na tua casa. Eu profetizo esta palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está tocando em pessoas, o Senhor está tocando em casas. Basta somente o toque dEle. Se Ele tocar na tua casa, toda a tua família é alcançada. Se Ele tocar na tua empresa, os funcionários vão ser alcançados. Se Ele tocar na tua pessoa, na tua vida, todo o teu corpo, sem tirar a glória dEle, o poder dEle, recebe esta palavra no nome de Jesus. Todos os dias Aramacharabacandarabarraias, Oremagamadagasharabacandarabaxaias. Aleluias, aleluia.
Aleluias. eu cantarei. Aleluias. A partir de hoje, você vai começar a semear mais, vai trabalhar mais para o Senhor. O teu trabalho também é uma semente. A obra precisa de você. Em nome de Jesus, semeie no reino, semeia no reino. O Senhor mudará essa situação na tua empresa. Ele vai tirar aqui de baixo e vai colocar em cima, porque você tem sido fiel e Ele honra os fiéis. Você que entrou aqui nesta noite, você que porventura vai me ouvir, receba essa palavra no nome de Jesus. Você tem semeado semente, e aos teus olhos você não tem visto nada, mas em o nome de Jesus, hoje, Deus, Ele derruba as escamas dos teus olhos, como Ele fez com Saulo de Tarso. Você vai começar a ver o invisível, você vai começar a contemplar o impossível. Eu profetizo em nome de Jesus que o impossível, o sobrenatural chegou na tua casa, chegou na tua vida. Receba no nome de Jesus, receba no nome de Jesus, receba no nome de Jesus o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o teu milagre hoje, em nome de Jesus. Receba, receba, receba o teu milagre hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o teu milagre agora no nome de Jesus, em 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 nome de Jesus. Receba o milagre, seja transformado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Meu ser, eu entrego tudo a ti. Oh, aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Se tem alguma alma aqui dentro que precisa de aceitar Jesus, alguma pessoa, venha. Você que precisa, que deseja nesta noite entregar a tua vida a Jesus Cristo. Você que entrou aqui nesta noite indecisa, sem saber o que fazer, ou até mesmo a dar cabo à tua própria vida. Ei, não é o final. Há uma jornada, há um caminho plano para você caminhar. Deus tem uma obra para operar na tua casa e família. Eu convido você, venha para Jesus, venha entregar a tua vida a Jesus Cristo. Aonde está a primeira pessoa? Eu vou devolver ao pastor Felipe. Aleluias, ainda dá tempo. Venha, você que quer se reconciliar, está distante e deseja hoje reconciliar. Deus abençoe, em nome de Jesus.